Olá pessoal, estamos de volta para a continuação da aula a respeito de juros simples e juro composto. Na primeira aula eu falei a respeito de juros simples e juro composto, explicando a diferença entre eles. Agora nós vamos, além de ver as fórmulas, nós vamos também responder algumas questões. Como eu falei no primeiro vídeo, juros simples é uma forma de compensar alguém que emprestou seu dinheiro a outra pessoa e, no decorrer de um determinado tempo, essa pessoa que emprestou vai receber esse valor emprestado somado a uma compensação. Essa compensação nós vamos chamar de juros. Isso vai passar um tempo e, com isso, esse tempo vai ser importante para o cálculo dos juros. Então, a fórmula para calcular os juros é muito simples. É o capital, que é o valor que você tem, que você vai emprestar ou tomar emprestado, multiplicado por uma taxa estabelecida e multiplicado também pelo tempo, que irá se passar até você pagar a sua dívida ou receber o montante. Montante é o capital, é o valor que você emprestou ou tomou emprestado, mais o juro. O juro a gente já falou o que é. É o capital vezes a taxa vezes o tempo. Se o montante é o capital mais o juro, eu posso substituir o juro por essa formulazinha que a gente já falou aqui. O montante é capital mais o juro, que o juro é capital vezes taxa vezes tempo. Aqui eu tenho C, aqui tem um C, então eu coloquei esse C em evidência, abre um parêntese e vou dividir C dividido para C dá 1, porque todo número dividido para ele mesmo é 1, mais esse termo aqui dividido para o C, é só eliminar o C com C e eu vou ter a taxa vezes o tempo. Como eu falei no vídeo anterior, os juros compostos é diferente dos juros simples e é os juros mais praticados no mercado. Os juros compostos, ele é aplicado em cima do último montante. Então, se você tem vários meses de aplicação, os juros vão ser aplicados sempre em cima do montante anterior. Enquanto que nos juros simples, o juro, a taxa de juro é aplicada no capital inicial, naquele primeiro capital em que você emprestou. Aqui os juros é calculado em cima do montante do último período. Sempre vai ser juros em cima de juros. Montante após o primeiro período. Vamos supor que esse período aqui seja um mês, um dia ou um ano. Vai depender do que você esteja falando. Período vai ser o tempo. O montante nos juros compostos vai ser sempre juro em cima de juros. Isso significa o quê? Que se eu tenho um capital investido, o que eu vou receber de montante nesse primeiro período vai ser o capital que eu emprestei mais o capital vezes a taxa. Esse valor aqui é a multiplicação da taxa pelo capital. Aí eu somo ao capital inicial, aí eu tenho um montante no primeiro período. Então, a gente colocando isso aqui em evidência, a gente vai ter o seguinte: C e C nos dois termos. Então, colocando C em evidência, dividindo C para C eu tenho 1, e CI para C eu tenho I. É só eliminar o C com C. Então, no primeiro período, juros compostos não tem diferença nenhuma dos juros simples. É a mesma coisa. Imagina aqui que o tempo aqui é 1, 1 vezes I é I. Então, eu vou ter essa fórmula exatamente igual a essa. Agora, no segundo período, pode ser no segundo ano, segundo mês, seja lá o que for, nós vamos ter o seguinte. Veja que eu vou pegar esse valor que foi acumulado no primeiro período e vou aplicar uma taxa em cima dela. Então, vai ficar assim. O montante 2 vai ser o seguinte. O montante 1, que é o valor acumulado no primeiro período, mais a taxa em cima desse montante 1. Então, aqui mais uma vez a gente vai ter um termo comum, é o M1, que ele está nos dois termos, colocando em evidência vai ficar assim. Mas M1, a gente sabe que é isso. Substituindo esse valor aqui em M1, nós temos o seguinte. Veja, no canto de M1, eu coloquei esse valor aqui, que é o valor respectivo ao montante 1, vezes esse parêntese. Então, aqui a gente tem o nosso montante no segundo período, será o capital vezes 1 mais I vezes 1 mais I. Perceba que esses dois valores são iguais, então eu vou colocar isso elevado a 2. Então, vai ficar assim, capital vezes isso daqui elevado a 2, porque 1 mais 1 é 2. Então, o montante do terceiro período vai ser o M2, que é o último montante, mais ele multiplicado pela taxa. Então, a gente tem aqui, mais uma vez, fator comum em evidência,
colocando M2 em evidência, a gente sabe que M2 é isso aqui, substituindo isso aqui, nós vamos ter esse valor está aqui, ó, vezes isso, a gente percebe que esse valor e esse são bases iguais, somos expoentes, 2 mais 1 é 3, então nós vamos ter o M3, que é o montante do terceiro período, vai ser o capital vezes 1 mais a taxa elevada a 3. Já dá para perceber o seguinte, que no primeiro período eu tenho o capital vezes 1 mais a taxa. No segundo eu tenho o capital vezes 1 mais a taxa ao quadrado. No terceiro eu tenho capital vezes 1 mais a taxa terceira. Veja que aqui é 3, aqui é 3. Aqui é 2 e aqui é 2. Aqui, como não tem nada, é 1. E aqui é 1. Então, isso significa o quê? Que por mais que eu vá fazendo aqui, se eu pegar um quarto período, eu vou ter que o quarto período vai ser o capital vezes 1 mais i elevado a 4. Se eu pegar o quinto período, vai ser a mesma coisa. Capital vezes 1 mais i elevado a 5. Então, quando eu tiver um período de tempo qualquer, que eu vou chamar de t, então o montante após esse período aqui, ele vai ser da seguinte forma. O montante no tempo t vai ser o capital, que é a mesma coisa aqui, vezes 1 mais a taxa elevada a t, que é o tempo que irá se passar. Então aqui nós temos as duas formas, a fórmula do montante para juros simples e a fórmula do montante para juro composto. Então, baseado nisso, nós vamos responder algumas questões. Sônia investiu 40 mil em um banco. Calcule o montante que ela vai receber ao final de 3 meses, supondo que o banco pague. Primeiro, juros simples de 2% ao mês. A gente tem o capital, que é 40 mil, a taxa é 0,02%, porque a gente pega essa taxa e escreve em forma de número decimal, é só pegar o 2 e dividir para 100, porque aqui é porcentagem, né? Fica 0,02, e o tempo é 3 meses. Os 3 meses que foi anunciado aqui. Então, já que eu estou falando sobre juros simples, e eu quero o montante, é só pegar a fórmula lá do montante de juros simples e substituir todos os valores aqui. Eu tenho montante é igual ao capital vezes 1 mais i vezes a taxa, então vai ser capital é 40 mil vezes 1 mais 0,02 vezes 3, que é o tempo. Multiplicando 0,02 por 3, eu tenho 0,06. O resto eu estou repetindo aqui. Somando esses dois, eu tenho 1,06. Multiplicando, eu tenho 42.400. Isso significa que dos 40 mil que ela colocou no banco, ela vai ter no final 42.400, ou seja, vão render R$ 2.400 de juros. Agora vamos ver essa situação em juros compostos. Então a gente tem capital, taxa e o tempo de 3 meses, a mesma coisa. Agora só que a gente vai aplicar a fórmula dos juros compostos, que é essa fórmula aqui. Então é só substituir. Nós temos 40 mil vezes 1 mais 0,02, que é a taxa, elevado a 3, porque é o tempo em que vai decorrer esse investimento. Somando aqui dá 1,02. Pegando isso aqui e elevando a 3, vou repetir isso aqui 3 vezes, vou multiplicar, o resultado dá esse. Multiplicando os dois, eu tenho 42.448,32. Então, a gente tem aqui uma diferença de R$ 48,32. Veja que os juros compostos é mais vantajoso. Próximo exemplo. João tomou R$ 549 emprestado a seu amigo André para pagar em 18 meses um valor de R$ 799,20. Que taxa de juros simples João esteve sujeito nesse período? Bem, agora, nesse momento, o que eu vou querer é a taxa, que é o I da nossa fórmula. Então, escrevendo aqui, nós temos que o capital é de 549, o montante é o 799, que é o que ele vai arrecadar depois, no final desse período, e o tempo são 18 meses. Então, ele começa com 549 e ao final de 18 meses ele vai conseguir aí acumular 799,20. Aí eu quero saber qual é a taxa. Que taxa foi essa aplicada? O montante é igual ao capital mais o juro. Ora, se eu sei que o montante é igual ao capital mais o juro, então eu sei que o montante, esse valor aqui, vai ser igual ao capital, esse valor aqui, mais o juro. Então, se eu quero saber quem é o juro, basta eu subtrair esse valor desse. Tirando 549 de 799,20, a gente tem 250,20. Esse juro é o valor acumulado no decorrer de 18 meses
com um capital de 549. Então eu quero saber o que isso representa em relação ao capital inicial. Então é só pegar 250 e 20, dividir por 549, o resultado dá 0,45. Isso transformado em porcentagem é só multiplicar por 100, que você vai ter 45,57%. Essa é a taxa aplicada no decorrer dos 18 meses. Se eu quero saber a taxa aplicada em um mês, basta eu pegar essa taxa e dividir para os 18 meses. Aí eu vou ter 2,53. Como exercício, você pode usar a fórmula do montante e na fórmula você vai chegar a esse valor diretamente. Próxima questão. Em qual dessas situações a aplicação de R$4.000 terá maior rendimento e de quanto a mais? Eu quero saber qual dessas duas aplicações tem o maior rendimento, tem a maior valorização. O que eu tenho que fazer? Primeiro vamos ver aqui as duas situações. No sistema de juros simples, a taxa de 3% ao mês durante 2 meses. A segunda situação é no sistema de juro composto, a taxa de 2%, veja que diminuiu a taxa, aqui é 2%, aqui era 3%, durante 3 meses. Aqui eu aumentei o tempo em relação a esse outro. Então, aqui está trabalhando de juros simples, vamos usar aqui a fórmula de juros simples. Capital é 4.000, a taxa é 0,03, lembrando que você vai ter que dividir sempre isso para 100, e o tempo é 2 meses. Então a gente já sabe que a fórmula para calcular os juros simples é essa, é só substituir os valores. No canto de C eu coloco 4.000, aqui no canto de I eu coloco a taxa, e no canto do T eu coloco 2 meses. É só multiplicar esses dois, dá 0,06, somar com 1 dá 1,06, multiplicar por 4.000, eu tenho o valor de 4.240. Esse é o montante a essas condições. E nessas condições a gente vai ter o seguinte, capital é a mesma coisa, enquanto que a taxa é 0,2 e o tempo é 3. É a fórmula do juro composto, então a gente tem montante é o capital, é só substituir aqui, capital que é 40, a taxa é 0,2 e o tempo é 3. Resolvendo isso aqui, eu tenho 1 mais 0,02, que dá 1,02. Isso elevado a 3 dá esse valor multiplicado, dá 4.244,83. Isso significa que, nesse sistema de juro composto, apesar da taxa ser menor, o montante foi maior. Foi R$ 4,83 maior do que esse outro, que é o juros simples. Então, apesar da taxa ser menor, mas o que vai valer aqui, na verdade, é o tempo. Vamos agora para a nossa última questão. Uma quantia de R$200 aplicada a um juros simples de 5,2% ao mês, durante um ano, produz um montante de quantos reais? Então, observe que a gente tem o capital, que é de 200, os juros é de 5,2, aí eu pego esse valor e divido para 100, o resultado fica 0,052, durante um ano. Mas perceba que um ano são 12 meses. Por que eu tenho que converter ano em mês? Porque a taxa está em mês. A taxa tem que estar na mesma unidade que o tempo. Se aqui for mês, aqui também é mês. Se aqui for ano, aqui também tem que ser ano. Então a gente converte o tempo em meses, já que está em ano, a gente converte em meses porque a taxa está em mês. Eu quero saber qual é o montante. O que eu vou fazer? Usar a fórmula simplesmente isso. Aquela fórmula que a gente tem, que é o capital, que é 200, vezes 1 mais a taxa é isso aqui, vezes 12. Multiplicando isso e somando com 1, a gente tem esse valor. Multiplicando 200 por esse daqui, a gente tem 324,80. Então, esse é o montante nessas condições. Agora, na letra B, a gente tem uma quantia de 200, a mesma coisa, a um juro de 5,2, o mesmo juro, só que agora é composto. Durante um ano, produz um montante de quanto? Então, veja que essa letra B, os números são os mesmos, o que muda aqui são juros, porque aqui é juro composto e aqui é juros simples. Então, a gente tem o capital, a taxa e o tempo, todos iguais. Aí agora a gente vai usar a fórmula, é só somar 1 mais esse valor, isso daqui elevado a 12, é repetir isso aqui 12 vezes, multiplicar isso 12 vezes, você vai chegar a um valor que multiplicado por 200 vai dar 367,46. Então, veja que nas mesmas condições, você vai ter um rendimento bem maior do que esse. Por quê? Porque os juros aqui são juros compostos. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, compartilhem e respondam as atividades que enviei nos grupos. Muito obrigado.